Olá, meu amigo, tudo bem? Obrigado por andar na palavra junto comigo por um tempo. E estamos vendo algumas coisas na Bíblia, não necessariamente explícitas, que nos indicam a entender quem é Jesus Cristo. O profeta Daniel tinha uma vida interessante, um judeu cativo na Babilônia, mas ele foi exaltado, levantado a posições de grande poder e responsabilidade, conhecido no reino todo do rei de Babilônia. No Daniel capítulo 2, o Nabucodonosor tinha um sonho que perturbava ele, que ele não poderia lembrar, e naquele sonho dele, aquela visão, houve um vislumbre do futuro. Naquela visão, o rei viu uma estátua, cabeça de ouro, e cada parte do corpo tinha de ouro, de prata, de ferro e barro, e cada parte aí. E depois, na visão dele, houve uma pedra numa montanha. Uma pedra foi cortada, mas não por mãos, e aquela pedra batia na estátua e derrubou tudo. Daniel ele contava a visão para o rei, porque o rei não lembrava, e deu a interpretação. E algo interessante chama a nossa atenção de hoje, porque naquela visão, Deus estava dando ao rei Nabucodonosor entendimento do reino dele e a sequência depois dele de outros impérios. Ia ser os babilônios, depois os medes e persas, depois os gregos, depois os romanos. Mas aí ia sair, depois dos romanos, ia sair um outro império, se posso dizer assim, um outro reino. E não foi identificado como os outros. Em Daniel 2, ele falava sobre aquela pedra que foi, não foi cortado pelas mãos. Assim, ele disse aqui, em versículo Daniel 2:35, a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Em versículo 44, falando sobre aquela pedra, diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, bronze, barro, prata, ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Essa pedra, não auxiliada pelas mãos, que ia destruir os outros reinos, ia sobreviver, ia conquistar e jamais seria destruído, e ia encher a terra. Era a fé cristã, o reino de Deus, os servos de Jesus Cristo. Jesus é a pedra. Na Bíblia ele é chamada a pedra principal, a pedra quadrangular, a pedra da esquina. Ele é a pedra, a rocha que seguiu o povo de Israel no deserto. Muitas vezes nas Escrituras, Jesus é comparado ou assimilado a uma pedra. Um sinal de firmeza, de perpetuidade, de força, de durabilidade, de poder. E todos os demais reinos sempre têm o fim deles. Mas este, não. Porque não é um reino político. É um reino espiritual. Como Jesus falou a Pilatos, meu reino não é deste mundo. Se fosse assim, meus servos batalhariam, lutaria. Mas depois da morte e ressurreição e depois da ascensão de Cristo, ele falando aos discípulos: ser meus testemunhas até os confins da terra. E eles começaram a pregar e anunciar Jesus. E vemos na história da igreja como o reino de Deus cresceu. Vemos a expansão do reino
de Cristo Jesus. Ele não conquistou pela espada, é pelo Evangelho, o amor de Deus. Faça coisas incríveis. É interessante como Daniel tinha essa visão tão cedo, tanto tempo atrás, vendo como a fé cristã ia encher o mundo com o nome de Cristo Jesus. Obrigado pelo tempo. Até a próxima vez. Deus os abençoe.